Santificação. Eu quero falar sobre santificação. Santificação como beber da rocha. Santificação como beber da rocha. E quem é a rocha? A rocha é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a rocha. Isso nos traz a lembrança, aquele fato, lá no Velho Testamento, onde o povo está passando por necessidades, e no deserto queriam beber água, pois as águas que tinham eram amargas. E ali Moisés deu ao povo de beber da rocha. E da rocha saiu água. Água que saciou a necessidade daquele povo. Então, essa rocha, eu estou falando, dela sai água. Qual a finalidade desta água? Saciar a necessidade do povo. Agora, povo aqui, nós podemos estender a visão de povo. Nós podemos amplificar povo como o mundo em que vivemos. E dentro do mundo, seus habitantes. Pois as Escrituras diz que Deus amou o quê? O mundo. Deus amou o mundo. Essa passagem da Escritura coloca uma coisa bem clara. Deus não é indiferente com o mundo. Deus não é indiferente com as pessoas que estão vivendo aqui neste mundo. E as Escrituras também dizem que Deus não faz acepção de pessoas. Isto nos coloca numa posição privilegiada aqui neste mundo. Mas nós devemos ter conhecimento deste privilégio para que os benefícios do conhecimento de Deus cheguem até nós e venham com a finalidade de saciar as nossas necessidades. Pois hoje o mundo padece de necessidades. O mundo sofre de necessidades. E as Escrituras dizem que Deus amou o mundo. As Escrituras estão dizendo que Deus ama o mundo. Isto modifica o nosso olhar, a nossa visão de Deus. Pois muita gente pensa que tem um Deus distante. Um Deus que fez o mundo e abandonou e falou, agora eu dei a razão para vocês e vocês se virem. Mas nós vemos que a razão do homem é limitada. Nós vemos que a razão do homem serve para ele conduzir o homem aqui nesse mundo. Mas ela é limitada. A razão, ela tem como sua base o conhecimento, e dentro do conhecimento a experiência. Então, aí vemos que a razão é um instrumento limitado. E por ser limitado, o que é que surge? A razão não pode atender todas as necessidades do homem. Então o homem fica no mundo com uma cobertura, a cobertura da razão. Mas a razão é uma coberta curta. É você deitar a cama numa noite fria com um cobertor curto. Quando você cobre a cabeça, os pés ficam de fora, gelado. Se você cobre os pés, a cabeça e o tórax fica de fora gelado.
Esse é o papel da razão do homem aqui na Terra. Não cobre as necessidades do homem de uma forma completa. E isso vai deixar o homem num estado de conflito. E a humanidade vive nesse perene estado de conflito, onde o cobertor da razão humana, o cobertor da lógica humana, ele é curto demais para atender às necessidades do homem. Hoje o homem pode enxergar essa dimensão. O homem pode enxergar a dimensão da razão, da lógica. E essa dimensão, nós podemos visualizar isto nesta imagem. A lógica e a razão do homem é um cobertor curto para saciar as necessidades do homem. A lógica e a razão do homem é um cobertor curto para ir de encontro às necessidades do homem. Em todas as áreas. E isso deixa o homem viver no conflito perpétuo. E agora aparece aí uma grande questão. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, o homem não era regido pela razão. O homem era regido pela revelação divina. Em outras palavras, o homem era dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Ele tinha um grande poder mental. Com esse método da revelação divina, o homem tinha o poder de dominar sobre toda a terra e de nomear todos os seres. O homem sabia a natureza das coisas pelo método da revelação. E com este método ele podia saciar as suas necessidades. Então, viver com o método da revelação é viver no Éden. Viver com o método da revelação divina é viver no Éden. Pois é a vida de milagres. Pois Deus é um ser milagroso. Deus não precisa de processo para fazer as coisas. Deus simplesmente fala e tudo se faz. É o fiat divino. A palavra de Deus é o determinante. Tudo Deus determina através da sua palavra. Ele fala e a coisa se faz. E o homem criado por Deus tinha a mesma sabedoria e o mesmo método divino. Por isso que lá no Éden ele tinha o quê? Aquela comunhão com Deus. Eles podiam dialogar, eles podiam andar face a face. E o homem era feliz. Ele conseguia saciar todas as suas necessidades, pois ele tinha um método de Deus com ele. E o método de Deus com o homem é a revelação. Mas acontece o quê? Que Deus deixou uma opção para o homem. E essa opção chamou a razão. Homem, você vai ficar com a revelação ou você vai ficar com a razão? Agora, nesse presente momento, você está aqui no Éden e você está vivendo da revelação. E tudo que você quer, você tem domínio sobre tudo neste Éden. Pois a revelação supera tudo. E ela satisfaz todas as suas necessidades. E tudo que você quer, você nomeia, você tem o domínio, e isto lhe vem à existência. E o homem estava vivendo dentro desta natureza de coisas. Mas, num dado momento, o homem escolheu experimentar o outro lado, o lado da ciência. O homem experimentou por uma opção. O homem fez a escolha da árvore do conhecimento. E estava bem explícito para ele.
Esta é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, aqui está o uso da razão. E o homem realmente escolheu andar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí ele perdeu a revelação. Aí ele perdeu o jardim do Éden. E aí ele cai aqui, nesta condição terráquea onde ele vive. E onde, para sobreviver, ele vai ter que usar a razão. E como nós vimos, a razão é um cobertor curto. E sendo cobertor curto, ela não vai atender todas as necessidades do homem de imediato. Sempre alguma coisa vai ficar descoberta. Quando ele cobre a cabeça, os pés ficam gelados. Quando ele cobre os pés, a cabeça e o tórax ficam gelados. A razão humana é um cobertor curto. E o inimigo colocou o homem nesta situação. E agora o inimigo vai desenvolver as sementes do seu caráter e o homem vai conhecer. E o homem conheceu a morte das folhas, das flores, a decomposição, depois o ódio, o rancor, a ira, mais tarde a depressão, e assim por diante, aquela semente do caráter maligno do adversário de Deus semeou sobre toda essa terra. E a terra, por causa desta opção do homem, se tornou maldita. Maldita. E agora, para sobreviver nessa terra, o homem vai ter que usar o mecanismo que ele escolheu, a razão. E vai sofrer as consequências deste mecanismo, desta escolha. Pois a razão é um cobertor curto. E isto vai gerar, em termos mundiais para a humanidade, conflitos. Daí o homem sempre viveu em conflitos. E o homem sempre viverá em conflitos. É o homem, suas circunstâncias conflituosas. É o conflito. É o homem, suas circunstâncias de conflito. E a sua razão? Tentando suavizar as agruras da vida. Porém, Deus, vendo dessa situação tão difícil, na qual o homem, por escolha, por opção, por decisão pessoal, livre-arbítrio, se meteu, prometeu que da semente da mulher iria nascer alguém que iria pisar a cabeça dessa serpente. E 4.000 anos depois apareceu Jesus Cristo, a rocha da qual nós temos que beber. É a rocha da qual nós temos que beber para encontrar a solução dos nossos problemas aqui na terra. E Jesus Cristo deve ser conhecido. E as Escrituras advertem isso. Meu povo perece por falta de conhecimento. E este conhecimento é o conhecimento de Jesus Cristo. Por isso que Jesus, sabendo disto, disse: conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar você. Conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar você. Vai libertar você desse cobertor curto, do cobertor curto da razão, na qual a ciência, o conhecimento humano se baseia.
e que nunca consegue saciar as necessidades do homem. E deixa o homem no estado de conflito. Resolve algumas coisas, mas outras tantas estão descobertas. A olho nu, e o homem se vê desconsolado, pois não tem condições de enfrentar todas estas realidades. Mas vem Jesus Cristo e mostra para o homem como era a vida lá no Éden. Uma vida que desafiava a gravidade. Como que é isso? Jesus Cristo andou sobre as águas. Jesus Cristo estava mostrando para a humanidade como era a vida lá no Éden. Sobre o método da revelação de Deus, ele andava sobre as águas. Jesus Cristo, sem o produto, sem o produto dos conhecimentos humanos e do processo do conhecimento humano, ele curava os enfermos. Ele curava os enfermos. Jesus Cristo chegou a ressuscitar mortos. 4 dias morto, Jesus Cristo ressuscitou. 4 dias morto, e Jesus Cristo ressuscitou. E o morto foi ressuscitado. É uma boa nova, não é? Jesus estava mostrando o método da revelação, a eficácia do método da revelação. E os discípulos estavam certa vez sobre o mar e veio uma terrível tempestade. E Jesus Cristo disse o quê? Ah, homens de pouca fé. Pois com uma palavra Jesus Cristo fez o quê? Com uma palavra Jesus Cristo fez o quê? Fez o mar, o quê? Fez o mar. Com uma palavra Jesus Cristo fez o mar. Fez o mar. Jesus Cristo fez o mar acalmar-se. Ele estava dizendo para os seus discípulos, se vocês seguirem o meu método, o mar obedecerá a você. As circunstâncias obedecerá a você. E o meu método é o método da revelação, que ele vai chamar fé. Por isso que disse Jesus, conhecereis a verdade vai libertar você. Conheça a verdade, e a verdade vai libertar você. É uma boa nova, não é? E Jesus é a verdade. Ele diz, eu sou a verdade. Eu tenho a vida eterna. E o Velho Testamento diz que enviou a sua palavra e o sarou. Este é o método de Deus. Ele enviou a sua palavra e o sarou. Vamos buscar este conhecimento. Buscar o conhecimento dessa rocha. Beber dessas águas e saciar as nossas necessidades. E abandonar o nosso cobertor curto. Abandonar o nosso cobertor curto. Vamos abandonar o nosso cobertor curto. A razão. Ou melhor, não abandonar a razão, mas fazer com que a razão se complete com a revelação. Melhor assim, não é? A revelação deve dirigir a razão do homem. E assim, a razão, sendo dirigida pela revelação, pelo poder de Deus, que é a palavra de Deus, vai acontecer o que Jesus fez, milagres. Milagres. Paralíticos andarão.
cegos verão. É o método de Jesus Cristo. Alguns homens aqui na Terra conseguiram atingir esse nível de conhecimento. Vamos progredir, pois diz as Escrituras que o meu povo perece por falta de conhecimento. A solução nossa está em conhecer mais o nosso Deus. E vamos conhecer isto unicamente através dos estudos da Escritura Sagrada, sempre iluminada pelo Espírito Santo. Iluminada pelo Espírito Santo. Pois o Espírito Santo é aquele que vai nos guiar a toda a verdade. O Espírito Santo é aquele que vai nos guiar em toda a verdade. Jesus disse, ele vai tomar do que é meu e vai dar para vocês. E tem uma outra linha que diz nas Escrituras, os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Vamos nos aproximar mais de Deus. Vamos tomar a decisão de conhecer mais de Deus. E nos basear nos entendimentos do Espírito Santo. Assim seremos as novas criaturas, que conhecerão e andarão sobre as circunstâncias, andarão sobre as tormentas, e vencerão o cobertor curto da razão humana. É boa nova, não é? É uma boa nova.